E aí galera, aqui quem fala é GameWin e dessa vez com o tema do momento. Entenda como foram as 4 guerras mundiais ninja. Curioso, não é? Então vem comigo, vamos relembrar como foi essa história. Vai ser um pouco longo, hein? Então eu peço que prestem um pouco mais de atenção do que o habitual. Afinal é como se fosse uma aula de história. A melhor aula de história que você nunca teve. A história de Naruto. Sério, aposto que terão coisas que vocês não lembravam ou mesmo não sabiam. Na descrição estarão os tempos do vídeo separados para a explicação de cada uma das guerras, caso queira saber somente alguma guerra em específico, pois o vídeo realmente é longo. Só peço que por favor deixe o like, pois esse vídeo deu muito trabalho. Agora, vamos começar! Antigamente, na era dos estados combatentes, clãs viviam brigando até a morte para adquirirem títulos e status de povo mais forte. Eram batalhas sangrentas até que se criou vilas ocultas com a premissa de unificar os povos entre as nações e criar a paz. Mas os shinobis eram egoístas. Apesar de Hashirama ter dividido todas as bijus e tentado igualizar o poder entre as 5 grandes nações ninja, isso só causou mais inveja entre elas. O desejo de obter mais território e dominar pelo poder uma a outra. Quem mais sofreu nesses processos foram os países pequenos, onde serviam como campo de batalha, muitas vezes nessas guerras, como por exemplo, o país dos redemoinhos ou mesmo o país da chuva. E perante essa filosofia, as 3 primeiras guerras mundiais ninjas ocorreram uma atrás da outra, onde durou várias e várias gerações até que se chegasse a uma relativa estabilidade. Primeira Guerra Mundial Ninja. A Primeira Guerra começou após a distribuição das bijus e consolidação das nações que copiaram a ideia de Konohagakure. Foi uma guerra relativamente longa, todas as 5 grandes nações participavam, e foi nela que cada país desenvolveu suas próprias estratégias de guerras individuais. Se soube que Konohagakure tentou uma aliança com Kumogakure, mas falhou, pois as forças Kinkaku e Gikaku atacaram a reunião e aplicaram um golpe de estado, deixando Tobirama gravemente ferido e a situação desconhecida quanto à sobrevivência do segundo Haikage. Mais tarde, o esquadrão Tobirama, Hiruzen Sarutobi, Homura Mitokado, Koharu Utatane, Danzo Shimura, Kagami Uchiha e Torifo Akimichi foram encurralados pela força criminosa Kinkaku e ele teve que se sacrificar para salvá-los. Antes disso, ele finalizou sua vida nomeando Hiruzen como o terceiro Hokage. A guerra terminou quando todas as vilas assinaram o Tratado de Trégua, onde basicamente as 5 nações saíram extremamente prejudicadas, tanto da perda de ninjas quanto recursos. A paz se manteve por 20 anos até estourar da próxima Guerra Ninja. Curiosidades: o time Tobirama, todos os 3 se tornaram líderes políticos. Sim, aqueles velhos irritantes. Hiruzen como Hokage, Homura e Koharu como líderes do conselho. Danzo, apesar de não fazer parte do time, também se tornou um líder político e mestre da organização Nei, a sombra de Konoha. Outra coisa é que, relacionado ao mundo real, a Primeira Guerra Mundial Ninja fez alusão à Primeira Guerra Mundial, onde todos os países europeus receberam sérios danos durante o confronto. E eles também assinaram o Tratado de Trégua, onde durou apenas 20 anos e em seguida iniciou-se a Segunda Guerra Mundial. 囲まれたな。敵は20。この追跡力からして雲隠れ。枝れの金閣部隊か。誰か一人が陽動で気を引くしかない。おとり役か。猿よ。里をしたい貴様を信じる者たちを守れ。次の時代を託すことのできる者、明日からは貴様が火影だ。猿、木の葉を頼むぞ。はっ！ Segunda Guerra Mundial Ninja. Como afirma Nagato, foi uma guerra que Konoha começou. As vilas envolvidas foram Konohagakure, Sunagakure, Iwagakure e Amegakure, onde o palco das maiores lutas foram nos países menores, principalmente Amegakure, onde é divisa com as 3 grandes nações envolvidas na guerra. O resultado disso foi a completa devastação desses locais. Os motivos que causou tal guerra foi a desigualdade econômica que a Primeira Guerra gerou. As nações começaram a usar esse pretexto econômico, mas na verdade acabaram usando a pura força ninja de seus países para aumentar os seus territórios e poder.
A guerra gerou muitos eventos, batalhas, heróis e títulos. De início, foi nela que o time Hiruzen teve uma batalha mortal contra Hanzo, líder de Amegakure, e o mesmo, após desgastar bastante os ninja, nomeou Jiraiya, Orochimaru e Tsunade como os 3 senins lendários de Konoha e poupou a vida deles naquele momento. Um pouco depois, Jiraiya abandonou as batalhas e decidiu cuidar dos órfãos de Amegakure, Yahiko, Nagato e Konan, como forma de se redimir pelos contra-efeitos em que a guerra causou para aquelas crianças. A Tsunade, ainda em batalha, ficou conhecida como a maior ninja médica do mundo, pois serviu como suporte durante a guerra, onde inutilizou os venenos de Shio e minimizou os danos de batalha contra os ninja de Konoha. Porém, foi nessa batalha em que Naoki e em seguida Dan morreram, deixando assim a Tsunade traumatizada e com medo de sangue. Já Orochimaru viu de perto os efeitos das batalhas, e aquele gosto amargo em que as mortes causaram e a fragilidade humana aumentou ainda mais a sua ambição por Kinjutsus e o aprendizado de todos os jutsus. Outro ninja que foi bastante importante para o desfecho dessa guerra e comparado até mesmo aos próprios senins lendários foi Sakumo Hatake, pai de Kakashi. Ele foi o responsável por assassinar os pais de Sasori e ficou conhecido como a presa branca da folha. Por fim, após muita batalha e sangue derramado, a guerra acabou, onde Konoha foi a vitoriosa dentre os países envolvidos. Curiosidades: no filme Naruto Shippuden, Laços, os ninjas do País do Céu foram uma organização feita para atacar as 5 grandes nações durante a Segunda Guerra, mas que foi derrotada no passado e mais uma vez durante o filme. この戦い、おそらくこの葉隠れの勝利だ。お前たちは生かしておいてやろう。お前たち3人は強い。この半蔵、これよりお前たちをこの葉の3人と呼びたたえよう。命の代償にそれぞれ名を名乗れ。 Terceira Guerra Mundial Ninja. Os grandes países e suas vilas estavam enfraquecidos. Conflito e suas fronteiras se tornavam cada vez mais frequentes, e batalhas entre os países menores eram travadas constantemente. Foi uma crise no número de ninjas para todos os lados, e logo em seguida, mais uma guerra eclodiu. A crise foi tanta que as nações estavam enviando até mesmo crianças para o campo de batalha. Por falta de recursos e ninja, essa guerra se deteve ao desespero. Dessa vez, todas as 5 grandes nações atuaram nas batalhas. Foi uma guerra extensa, cansativa, e isso gerou muitas tragédias e perdas para todos os lados. No estourar da guerra, Iwagakure começou a se filtrar nas fronteiras de Konohagakure através de Kusagakure, preparando para o ataque. E aí começou-se o confronto. Minato foi o protagonista principal nos eventos envolvendo Konoha. Graças ao seu heroísmo e força, ele ficou conhecido como o Relâmpago Amarelo de Konoha. O seu time recebeu a importante missão da destruição da ponte Kanabe, onde o seu sucesso era essencial para a vitória de Konoha sobre o A, pois isso iria neutralizar os recursos do inimigo. Porém, devido à inexperiência do time com batalhas e desvantagem numérica, isso trouxe como consequência a tragédia com Obito Uchiha, onde ao acreditar em sua morte, ele deixa o seu Sharingan com o amigo Kakashi Hatake. Kakashi, mesmo enfraquecido, consegue derrotar os seus inimigos, e após destruição da ponte e sucesso da missão, Kakashi ficou conhecido como o Ninja Copiador. Onoki ainda assim não admitiu derrota e envia seus homens contra Konoha, mas todos eles foram derrotados por Minato e finalmente ele é obrigado a assinar o Tratado de Paz entre Iwa e Konoha. Porém, a guerra estava longe de acabar. Eventos assim continuaram ocorrendo em vários momentos. Dessa vez, Kumogakure planejava um ataque em Konoha com o objetivo de roubar Kyuubi de Kushina. Porém, Minato inutiliza o ataque de Kira A e Killer B, onde ele supera a velocidade de ambos. A batalha não é finalizada, e o ataque de Kumogakure foi um fracasso. Mais tarde, o terceiro Haikage luta contra mais de 10.000 ninjas para proteger a sua vila. Ele ficou conhecido como o Escudo Humano, e morreu no evento, onde Kira foi nomeado depois como o quarto Haikage. Konohagakure e Kumogakure estavam quase em paz, porém, ninjas de Kumo queriam descobrir os segredos do Byakugan e tentaram sequestrar Hinata, onde Hiashi mata os invasores. Kumogakure, em revolta, ameaça reiniciar o estado de guerra, a menos que o Hyuga assassino fosse morto e entregasse-lhes o seu corpo. Foi realmente uma armadilha para roubarem de qualquer jeito o Byakugan.
Mas o irmão gêmeo Hisashi achou uma saída, onde ele se sacrifica no lugar do irmão, pois com isso ele iria salvar o seu clã, evitar a guerra, salvar a vila e até mesmo proteger os segredos do clã, pois com sua morte não seriam revelados esses segredos graças ao selo em que a segunda família Hyuga possui. Enfim, após essa tragédia, Konoha e Komogakure terminaram em tratado de paz. Do outro lado, Tsunagakure vinha estudando jutsus novos e também participou dessa guerra. Primeiro, desenvolveram jutsus que copiassem o estilo areia de Shukaku, onde o terceiro Kazekage aprendeu a manipular a areia de ferro e o quarto Kazekage a areia de ouro. Outro foi o Kinjutsu da técnica da marionete humana, onde foi proibida pela vila devido à crueldade, mas aprimorada por Sasori e usada contra os seus inimigos. Ele era tão brutal e sanguinário após as batalhas que ficou conhecido como Sasori da Areia Vermelha. Perto do fim da guerra, Kirigakure rapta Hinohara e infelizmente a faz Jinchuriki da Sambi. O plano deles era que a garota voltasse para sua aldeia com o Biju, e ao chegar lá, ele iria se manifestar e destruir a vila. Ela não poderia desobedecer. Além do Biju, ela possuía um selo amaldiçoado em seu coração, que impedia a desobediência e até mesmo o suicídio com suas próprias mãos. No fim, Kakashi a encontra em volta de vários ninjas de Kirigakure. Uma luta estoura, e no meio da briga, ela se atira em seu Chidori, tirando a sua própria vida e removendo o selo, assim salvando, enfim, a vila de Konoha. Obito, assistindo tudo aquilo, se revolta, se entrega à raiva e ao ódio, desperta o seu Mangekyo Sharingan e aniquila toda a tropa ninja de Kirigakure, poupando somente a vida de Kakashi. No futuro, descobrimos que todo o plano foi orquestrado por Madara Uchiha e Kirigakure. Não se sabe se todo o plano saiu conforme o desejado, mas com isso, ele conseguiu manipular o Obito e daí inicia-se o ciclo das marionetes em Naruto. Um pouco mais adiante no futuro, e talvez o marco que iria gerar mais consequências para o futuro, foram os eventos ocorridos em Amegakure. Um grupo forte estava sendo formado. O início da Akatsuki estava se tornando cada vez mais forte. Liderados por Yahiko, Nagato e Kona, eles tinham a premissa de acabar com as guerras entre os países e estavam se tornando cada vez mais fortes e independentes. Hanzo, o líder da vila, estava com medo de perder o poder e assinou um acordo com a Aliança da Sombra de Konoha, contratando a Danzo e o Esquadrão Abu Ne para emboscarem o grupo. Eles raptam a Kona e pedem a vida do líder Yahiko em troca. Yahiko se sacrifica através das mãos de Nagato, e ao ver aquilo, Nagato ativa sua Fúria Rinnegan através da estátua Gedo e massacra todo o esquadrão de Konoha e Ame. Danzo e Hanzo conseguem fugir, mas uma guerra civil é iniciada em Amegakure e uma nova e amarga Akatsuki surge. No fim, Hanzo é assassinado por Pen, e Amegakure é liderada no futuro por Nagato, conhecido pelo pseudônimo de Pen, que foi intitulado pelo shinobi da vila como o Salvador. No fim da guerra ocorreram alguns eventos menores, porém marcantes. Podemos lembrar de Itachi, que também foi enviado para o campo de batalha e ao ver os corpos de toda aquela morte que a guerra gerou, optou em viver uma vida em busca da paz para a própria vila. Um dos últimos eventos também a serem lembrados foi a Batalha da Passagem Kikyo, onde os ninjas de Konoha em um grupo desconhecido se enfrentaram e o único sobrevivente foi Kabuto, que foi acolhido pela Nono Yakushi ao seu orfanato, que depois nomeou o garoto com o seu próprio sobrenome, assim ficando Kabuto Yakushi. Essa foi a guerra mais brutal e com várias perdas para todos os lados. Com o tempo, o tratado de paz entre as vilas foram assinados um a um. Apesar de Konoha ter sido atacada por todos os lados, ela consegue se sair de novo ligeiramente vitoriosa de todos os ataques que sofreu. Enfim, a Terceira Guerra Mundial Ninja acaba. Curiosidades: no filme Naruto Shippuden, Herdeiros da Vontade do Fogo, o antagonista Hiruko desenvolve o seu Kinjutsu Quimera durante a época da Terceira Guerra, e no filme ele declara uma Quarta Guerra Mundial Ninja, mas que foi detida antes mesmo de começar. E no próximo filme, Naruto Shippuden, A Torre Perdida, a cidade de Horan, localizada no País do Vento, também foi destruída durante essa guerra. Também é importante lembrar que o Memorial de Pedra de Konoha foi construído provavelmente no fim dessas guerras, onde shinobis importantes que morreram em serviço da aldeia foram listados no monumento. Os nomes conhecidos são Hayate Kegel, Ikkaku Umino, Kohari Umino, Obito Uchiha e Hinohara. なら逃げるって相場が決まってるぞ。みんなは動かないでくれ。俺がやり。俺の最速をかわしただと。これは
スマンピー大丈夫か。 Quarta Guerra Mundial Ninja. A mais curta guerra, porém a mais detalhada. Como essa foi totalmente descrita na obra, não vou citar todos os eventos detalhados, vou resumi-la para evitar o desgaste. Aposto que para vocês o vídeo está sendo uma bomba de informações novas. A guerra envolve toda a comunidade ninja e a Akatsuki. Obito declara guerra com o objetivo de alcançar o projeto Tsuki no Mi. Tudo se resumia a capturar todos os biju, reviver o 10 cauda e aprisionar toda a vida humana num sonho infinito. Os Kages ficaram nervosos e o projeto Aliança Shinobi entra em ação. Dessa vez com objetivos em comum, derrotar a Akatsuki e alcançar a paz definitiva mais uma vez. Essa guerra se resume em 2 dias e 2 noites. A Aliança Shinobi contava com todos os shinobis e eles foram divididos em 5 grupos principais de assalto, um grupo especial médico, um grupo de inteligência, um grupo sensorial, um grupo de emboscada e um grupo de proteção aos senhores feudais. Já a Akatsuki tinha como serviço Kisame, Obito Uchiha, Tobi Zetsu, Zetsu Negro, Zetsu Branco, Kabuto Yakushi, um exército de milhares de Zetsu Branco, estoque de células de Hashirama e um exército Edo Tensei. O palco para essa batalha foi no País do Relâmpago. Alguns conflitos também ocorreram no País das Fontes Termais e no País da Geada. No dia 1, batalhas ocorreram em vários pontos diferentes. Foi o auge de todas as lutas. O objetivo era que as divisões vitoriosas derrotassem o inimigo e fossem se unindo uma a mais próxima, até que se unificassem em um grande grupo novamente. Teve a Batalha dos Cemitérios das Montanhas, Batalha das Divisões do Ataque Surpresa, Emboscada das Forças da Aliança, Batalha no País da Geada, Primeira Batalha na costa do País Relâmpago, Batalha no País das Fontes Termais, Segunda Batalha na costa do País do Relâmpago e o dia finalizou com a batalha pela proteção dos senhores feudais. Na noite 1, Zetsus estavam atacando os shinobis com a técnica de transformação avançada. Apesar do estado de alerta que a Sakura avisa, muitos ninjas vieram a morrer. No mesmo momento, em um outro lugar, Naruto e Bi escapavam do cárcere após treinamento Biju da Ilha Tartaruga e vão direto para a guerra. Naruto supera a velocidade de A e uma nova versão da guerra começa. No dia 2, ocorre o primeiro conflito no País do Relâmpago. Em seguida, o segundo conflito no País do Relâmpago. Primeira batalha no sul do País do Relâmpago. Naruto e Killer Bee vs Itachi e Nagato. Segunda batalha no sul do País do Relâmpago. Batalha contra o plano Tsuki no Mi. Batalha contra os Edo Tensei. 5 Kages contra Madara. E por fim, a desativação dos Edo Tensei e derrotar dos 5 Kage. Na noite 2, tivemos a reencarnação impura dos 4 Hokages anteriores. A batalha contra o 10 Caudas. A batalha na dimensão Kamui, a luta da Aliança Shinobi contra Obito Jinchuriki do Jubi, a batalha Biju contra Madara, a batalha da Fera Vermelha Gai contra Madara Jinchuriki do Jubi, a batalha final de Naruto e Sasuke vs Madara Jinchuriki do Jubi, a ativação do Mugen Tsukuyomi, o fim do plano das marionetes com o Zetsu Negro, a batalha contra Kaguya, o selamento de Kaguya, Zetsu Negro e Jubi, e por fim, a batalha final, Naruto e Sasuke, a filosofia de como é ser ninja, que resultou na vitória do Naruto, pelo menos quanto à sua filosofia sobre como ser um verdadeiro ninja e Hokage. A guerra enfim termina, a vitória foi total da Aliança Shinobi. Tivemos baixas importantes como os heróis da Folha, Neji Hyuga, Shikaku Nara, Inoichi Yamanaka, Obito Uchiha e como também vários outros shinobi. Após essa guerra, as nações finalmente se tornaram unidas como nunca. Apesar da burocracia, Naruto Uzumaki consegue simpatizar todas as 5 nações que foram uma vez sanguinárias no passado. E agora ele defende não só a sua própria vila, mas também todo o mundo shinobi como igual. Naruto, Sasuke, Sakura, 大好きだ。今ださよならよっしゃ行くぞ起爆転生。このような分散したチャクラどもに見破れるとはなぜだ。やりよったか。 E aqui terminamos o arco das 4 grandes guerras ninja em Naruto. E foi resumida quase que toda a história shinobi. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Sério, você deve gostar muito de Naruto, tanto quanto eu. Então, eu peço por favor que compartilhe esse vídeo, deixe a avaliação para que se tenha um bom alcance. Comenta o que achou, qual a batalha que você gostou, qual é o seu herói de guerra favorito. Comenta tudo aqui embaixo que eu vou dar uma lida, hein? E claro, se inscreve e ativa o sininho para acompanhar todos os vídeos do canal.
Se quiser ajudar ainda mais o meu trabalho, temos a opção Seja Membro. Com isso você receberá recompensas exclusivas, como seu nome citado em todos os novos vídeos e figurinhas exclusivas que ficarão incrustadas em seu nome e que irão evoluindo conforme o tempo na inscrição. Se não puder, relaxa, Shinobi sobrevivente, apenas o like já ajuda muito. É sério, muito obrigado por qualquer ajuda. Até a próxima!